Eu vou dizer algo aqui, Juliano, ó, com relação à Defesa Civil de Maringá, tá? Nada contra o pessoal que trabalha na Defesa Civil aqui da cidade, mas a Defesa Civil de Maringá já foi mais eficiente no passado. Já tivemos uma Defesa Civil mais eficiente. Hoje, eles não têm nem dados. A Defesa Civil não tem nem números para passar para a imprensa, por exemplo, quantas árvores, quantos bairros, qual é o bairro mais atingido. A Defesa Civil de Maringá não repassa essa informação. E aí, nós temos um grande problema, que é o tempo-resposta disso tudo. Porque houve o temporal, houveram os estragos, houve o caos na cidade. Só que, por exemplo, essa imagem aqui é de hoje cedo. Caiu em cima do carro e em cima do caminhão no sábado, à tarde. Até hoje não foi ninguém da prefeitura lá. E nós temos imagens de hoje cedo, de vários outros pontos, que são casas atingidas e que ninguém apareceu. Ou seja, a limpeza da cidade vai demorar, Juliano. E é o seguinte, Márcio, em casos como esse, a Defesa Civil, ela deveria, assim como no passado acontecia, de fazer uma varredura e levantar todos esses dados. E olha que para isso, Márcio, se depende de um pessoal, mas se consegue realizar. Que é vamos fazer uma varredura. Quais foram os pontos mais atingidos? Então vamos começar vamos ali, Jardim Paris, vamos colocar aquela Jardim Real, que você citou agora. Isso. Jardim Real. Uma equipe da Defesa Civil, ou até mesmo de voluntários, como cargos comissionados da prefeitura que foram para as ruas, poderiam auxiliar na captação desses números, Márcio. Opa, Jardim Real. São quantas ruas? 8 ruas, 10 ruas, fazer uma varredura. Olha, Jardim Real, já levantamos aqui. Foram 18 árvores, algumas atingiram rede elétrica e tudo mais. Para que com esses números a própria prefeitura saiba como trabalhar e resolver o problema. Porque hoje não se tem informação. Aonde é prioridade hoje, Márcio? Não tem essas informações para saber onde é prioridade, para saber chegar, viu? É prioridade porque lá nós temos no Jardim Real 18 árvores caídas, só que uma delas está impedindo que a família saia de casa, por exemplo, Márcio. Então nós precisamos resolver o problema lá para que a Copel, de uma árvore, para que a Copel consiga restabelecer energia, por exemplo, naquela região toda. Não tem esse levantamento sendo feito. A Copel divulga informações já, que são informações assim, ó, até o momento foram registrados, no caso, 163 postes quebrados, caídos, em Maringá, Sarandi e Marialva. Mas Maringá não sabe quantas árvores caíram, Márcio. Então a Copel faz o seu levantamento, que é da rede elétrica, e a prefeitura deveria ter esse levantamento até para que todos nós possamos saber como nós devemos cobrar esse tipo de trabalho da prefeitura. Que não se sabe, há muita árvore, mas muitas quantas. Esse trabalho deve ser regularizado como? Quais são as prioridades? Não tem nenhum tipo de comunicação, Márcio. Juliano, assim, ó, a gente entende que não dá para segurar o temporal. É algo que não depende da gente, não é a força humana que evita o temporal. O temporal acontece. Só que você precisa estar preparado para isso. Porque não é de hoje. Esse não foi o primeiro temporal que atingiu Maringá. Essa não foi a primeira vez que um temporal derrubou muitas árvores, atingiu casas, derrubou postes aqui na cidade. Não é a primeira vez e não vai ser a última. Só que a gente precisa trabalhar com a prevenção de problemas maiores. E começa com uma questão muito simples, cuidando das nossas árvores. Pera lá, se eu tenho uma fila de espera com mais de 3.000 árvores condenadas, por que eu não corto essas árvores? Por que eu não vou lá e falo, não, vão replantar uma outra árvore no lugar dessa, porque essa árvore vai cair? Várias dessas árvores que caíram já tinham protocolos. Quem deve estar pulando de alegria é o secretário de limpeza urbana. Porque o que ele não consegue fazer durante anos, o vento faz em 15 minutos. Só que tem um outro problema, Juliano. As árvores, tá bom, caíram, vão ser tiradas, vão ser cortadas, vão levar para onde? A prefeitura não tem nem lugar para colocar os galhos. Não tem lugar para jogar galhos.
É por isso que se você andou na cidade como eu andei de manhã, você viu poucas equipes da prefeitura trabalhando. Poucas equipes. Ontem eu passei na Guaiapó, era por volta de 6 da tarde, Juliano. 6 da tarde. 24 horas depois do temporal. Tinha um tronco de árvore pendurado na fiação elétrica no meio da avenida, sentido bairro. No meio da avenida. E não tinha sinalização nenhuma. Só depois que eu voltei, perto das 7 e pouco da noite, aí tinha um cone para sinalizar. Mas pera lá, 24 horas, Guaiapó, avenida importante, ligação da cidade. E aí falta essa questão até de informação, Márcio, de colher todas essas informações, até para que todos possamos saber o quê? O que é prioridade para a prefeitura? Como que é o entendido da prioridade agora, Márcio? Qual é a prioridade? Porque é tronco na rede elétrica. É avenida, é de substituição de via. Qual tipo de via? As avenidas ou ruas? Tá? A prioridade é desobstruir o acesso a residências. No caso de residência, a árvore que caiu sobre o portão da residência e não permite que a pessoa acesse o seu domicílio. Ou a prioridade é restabelecer a energia e cortar as árvores que atingiram a rede elétrica, próximos a posto de saúde ou escolas da rede municipal, que são localidades que ainda estão sem energia e algumas delas nem funcionaram no dia de hoje. Qual é a prioridade? Qual é o tipo de prioridade? Em relação a essas informações, Márcio, é que o município ainda está perdido. E aí fica difícil de você resolver o problema, porque o servidor que está ali batalhando, está ali pegando pesado desde o sábado. Vários deles a gente conhece, Márcio. A gente troca informações com eles. O pessoal falou, opa, estamos aqui pegando firme no outro serviço e tal, auxiliando. Só que o próprio corpo do servidor, ele não aguenta muito se não tiver uma direção para onde seguir, Márcio. De começar a resolver o problema pelas prioridades. Senão vai de uma forma bagunçada e aí o trabalho ele demora muito mais tempo. E a situação é tão assim, Juliano. Esse caso da arborização ele é tão sério que eles estão sem equipamentos. A secretaria responsável pela limpeza, a secretaria responsável pela cidade árvore do mundo, como a prefeitura fez propaganda esses dias para dizer, trabalha com 3 guinchos, que são, a gente fala guincho, né? São caminhões com Munk para poder levar o funcionário lá no alto para cortar a árvore ou podar a árvore. 3. 1 é da prefeitura, 2 são terceirizados. Um terceirizado quebrou há 2 semanas atrás, derrubando 2 funcionários que se machucaram. Um da prefeitura foi baixado, que é velho demais. Aí sobrou um da terceirizada, eu recebi informação que quebrou hoje cedo. Os caras não têm estrutura. A situação é tão complicada, Juliano, que a maioria dos servidores que trabalham nessa área, eles têm um adicional no salário deles, que é o sobreaviso. Então o cara ganha um pouquinho mais todo mês, para quando precisar, eles vão trabalhar no sábado, domingo, de madrugada, feriado, quando acontece o incidente. Eu tenho informações de dentro da secretaria que apenas a metade da equipe foi trabalhar. Porque os caras estão de saco cheio com o descaso. Tipo assim, vocês não cuidaram quando tinha que cuidar. Agora quer jogar para cima de nós? Não vamos trabalhar de madrugada. Não vamos trabalhar no final de semana. A prefeitura divulgou o seguinte, aí até vai como resposta aqui para Rita Salamone. Ela diz assim, ó, bom dia, Juliano. O Exército, cadê a rapaziada do Exército? Ok, o Carlos Grande diz assim, ó, a prefeitura poderia manter profissionais particulares licenciados para o momento de crise, atender de imediato. A prefeitura tinha uma empresa licenciada, tinha uma empresa terceirizada que prestava esse serviço. Há mais de um ano atrás teve um outro temporal desse, 500 árvores caíram na cidade, a empresa ajudou, fez o trabalho dela, mas depois pediu arrego, falou, não vamos conseguir, foi embora. A prefeitura não contratou uma outra empresa, e deixou uma equipe com 10 homens para cuidar disso aí. Não dá conta. Outro detalhe. Cadê o Exército e tal? Ontem, vários voluntários. Eu vi um grupo de jipeiros, Juliano, ontem, pessoal do jipe, sabe? Puxando com aquele jipe que eles conseguem, né? Isso. Puxando árvore, desobstruindo. O que estava ao alcance deles, né? É isso. Desobstruir a via, né? Amarra lá o guincho, o cabo de aço e tira pelo menos por exemplo, para minimizar o problema. Essas pessoas, eles conseguem ajudar desobstruindo vias, tirando a árvore ali. Só que aquela árvore que está caída em cima da casa, não tem como. A árvore que está em cima da fiação,
Não tem como. Aí precisa de gente preparada para isso. Por exemplo, a prefeitura colocou 200 pessoas nas ruas, 200 funcionários nas ruas. Os caras trabalharam com o quê? Com balde e vassoura. Porque a maioria deles são funcionários de gabinetes, funcionários de escritório, que têm cargos políticos, porque apoiam o candidato indicado pelo prefeito ou apoiam vereadores da cidade, eles têm um cargo na prefeitura. Os caras não sabem lidar com motosserra. Os caras não sabem lidar com facão. Então esse pessoal, o que adianta eles na rua? São importantes, mas assim, não resolve o problema. Temos imagens de hoje cedo. Hoje nós percorremos alguns bairros agora pela manhã, e a gente percebeu o seguinte, olha lá, desde sábado essa árvore caiu em cima dessa casa e ninguém foi lá. Isso aqui é no fundo ali do Parque das Laranjeiras, aquela região ali, olha lá, cima do portão da pessoa, a família, se ela quiser sair de casa, ela que pule o muro. Ó, essas árvores, lá na frente, deu para ver bem rapidamente, tinha um caminhão lá, tentei chegar mais próximo do caminhão, mas tinha fio, fiquei com medo, não fui. Ó, ninguém da prefeitura foi lá, nem sinalizar. Eles foram lá nessa região do Jardim Tropical, aqui em Maringá. Várias árvores derrubadas, reviradas, as árvores caíram, essa aí caiu em cima lá, ó, da grade, atingiu a casa. Essa árvore, perguntei pro proprietário, olha lá, ele tá lá na imagem. Perguntei para ele, mas essa árvore, vocês tinham um protocolo? Ele deu risada na minha cara. Ó, 15 anos que a gente pede, porque a árvore estava oca. Falou, Márcio, tá cheio de cupim. Olha aqui, Márcio, filma ali, tem cupim. E ninguém foi. Então, assim, ó, o número é muito grande. A prefeitura a gente espera que eles divulguem agora à tarde um número. Esse número é muito maior. Tem muitos bairros que a prefeitura sequer passou. Eles não foram ainda. Então, esse número é muito maior. É para essa pronta resposta, Juliano, que a gente cobra que o serviço tinha que ser feito com maior brevidade, tinha que ser mais rápido possível. Por quê? Você passa em todos os bairros, ó, coloca, já que tem 200 funcionários, a prefeitura falou, 30 numa região, 30 na outra, 30, é só zona norte da cidade, gente. Passa lá, ó, bairro tal, tem árvore caída, mas não tem risco nenhum. Bairro, ah lá, o tiozinho teve que pegar o facão, ele cortar, porque ele não conseguia sair de casa, Juliano. Ele cortar com o facão porque não passou ninguém da prefeitura. Pessoal do Jardim Real, Rua Topázio, essa aí, eu tive lá de manhã. Vai demorar para voltar a energia. Olha os postes, com o transformador. Complicado, Juliano. Então, e aí, até a gente precisa saber da prefeitura, Márcio, sempre isso, o que é prioridade, para a gente saber como a gente orienta a população, Márcio. Orienta a população, né? Para saber, ó, quais são as prioridades, né? O que vai ser resolvido primeiro, o que a prefeitura vai buscar primeiro. Tomara que a prioridade não seja aquela de atender o pedido, por exemplo, de quem ligar para o presidente da Câmara, Mário Hosokawa, como ele deu aquela bola fora aquele dia na Câmara. E falou que os pedidos dele não eram atendidos. Tomara que não seja dessa forma, né? Quem tiver moral com político, o caso é resolvido primeiro. Tomara que não seja assim, né, Márcio? A gente tem que ver. A prioridade da prefeitura, certamente, Juliano, é para perto de unidades hospitalares, perto de posto de saúde, como tem que ser, né? Isso, tem que exatamente. Ser. Escolas, residências de pessoas acamadas, pessoas que tomam um medicamento, tudo mais. E a prefeitura, para decidir isso, eles abriram um gabinete de crise. No final de semana foi instalado em Maringá um gabinete de crise ali na prefeitura para poder distribuir os serviços na cidade. Só que o pessoal tem que tirar o pé do chão, que tem bairro que não foi ninguém da prefeitura ainda. E nós estamos falando de sábado à tarde. Daqui a pouco dá 48 horas do temporal e tem bairro que ninguém apareceu por lá. Ninguém apareceu por lá. Esse é o gabinete de crise. Ó, lá na ponta o Ivan Quartaroli, o Adilson, aqui do lado o tenente Edson Luiz, o vice-prefeito comandando a reunião, olha lá, o Edson Escabora, porque o prefeito ali estava viajando, estava de viagem com a família, foi tirar um final de semana para curtir. O prefeito é azarado. É a segunda vez que ele sai para descansar com a família e o mundo cai aqui na cidade de Maringá. Nós não estamos falando que ele é culpado. Não, se o prefeito estivesse aqui na cidade, o que ele ia poder fazer para evitar? Nada, João. Até a Cris lá aquela vez falou, né? O prefeito viajando, né? Falou também da bobagem, como se ela achasse que ele fosse Jesus Cristo e mandasse o vento parar, né? Lembra lá? O vento, né? Ó, calou a boca, o vento parou. Não.
E aí esse gabinete de gestão de crise. Mas a informação é extremamente importante, Márcio. A informação é extremamente importante de orientação à população para saber o que fazer e qual medida ser tomada. O Cacá fala aqui no chat algo interessante. Fala, o bombeiro já não instruiu para particulares não mexer com as árvores? Isso é verdade. Só que assim, eles falam o seguinte, não mexe com a árvore que pode estar energizada. Mas o cara está sem energia desde sábado na casa dele, então ele sabe que o fio da casa dele não está... Aquele fio na frente da casa dele não tem assim, energia. A rua inteira está sem energia. Só que eu entendo o Cacá, porque eu acho que ele tem razão também, porque vai que tem. Exato. Né? Só que eu entendo o morador também, que ele precisa sair de casa, ele não tem água, porque tem vários bairros que estão sem água, ele não tem água, ele não tem luz, ele não consegue sair de casa, porque a árvore caiu em cima da casa dele. Então eu entendo o morador, falou, poxa vida, liguei para a prefeitura, liguei para o vereador, aquele tiozinho que apareceu na imagem, falou, liguei cedinho para o Altamir, nem me atendeu, que é o vereador do bairro aqui. E o vereador também, nesse momento, né, a não ser que ele seja o presidente da Câmara, que quer prioridade. Caso contrário, é a fila de emergência, lá, a fila de prioridades. Por falar nisso, você precisa registrar a ocorrência. Que aconteceu na frente da sua casa, você precisa. Márcio, mas para quem eu ligo? Atenção aí, para você tirar uma foto da televisão, ou você que está acompanhando pelo celular, para você dar um print na sua tela. Esses são os números oficiais para você ligar, em caso de emergência, tá? Ó, Corpo de Bombeiros, 193, e eu preciso aqui, Juliano, nós precisamos fazer um registro. O Corpo de Bombeiros de Maringá estão trabalhando muito, e muito mais do que a própria prefeitura, tá? Em outras épocas, quando a Defesa Civil funcionava em Maringá, a prefeitura comandava todos os trabalhos. Hoje, como a Defesa Civil está mais perdida do que surdo em bingo, o Corpo de Bombeiros, que coordena a Defesa Civil regional, eles estão à frente de muitas situações. Corpo de Bombeiros 193. Mas caso você queira ligar para a Defesa Civil, tá aí, ó, 9103-8319, 99103-8319, e a Copel, ou pelo 0800, ou pelo 116, ou pelo WhatsApp da Copel, que a região é de Curitiba, mas eles atendem aqui, porque eles vão te perguntar o seu CEP, ou vai no mobile da Copel, que é o aplicativo. E é importante que a pessoa registre, Márcio, a falta de energia no domicílio dele. Isso. Ah, mas é que aqui na rua tem um monte de gente sem energia, eles já avisaram. Não, é importante que você avise que o seu domicílio, tá bom? Que no seu relógio, lá que tem o... Como é que é o número? Não é a matrícula, é matrícula, né? Matrícula. A matrícula do relógio de energia, que eles vão pedir o número da matrícula, que você informe que naquele número você está sem energia. É importante que você faça esse registro de forma oficial, assim como no 156 da Prefeitura também.